A besta e o falso profeta. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Muitas pessoas usam esse texto para dizerem que atualmente existe um inferno, ou um local de tormento, lugar ao qual os ímpios são enviados imediatamente por ocasião da morte. Para suportarem tal afirmação, alegam que o diabo será lançado num lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estavam sendo atormentados. O vídeo de hoje mostrará que, no momento, não há nenhum lago de fogo e enxofre em funcionamento, um local de tormento para os perdidos. Esse local será inaugurado e entrará em funcionamento somente após a volta de Jesus. Vamos ler então Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Se você ler o contexto de Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 20, verá que o evento que acabamos de ler será na volta de Jesus, e que a besta e o falso profeta estavam na superfície da terra e foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Isto é, o lago de fogo e enxofre é na superfície da terra, não nas profundezas da mesma. Vale ressaltar também que eles foram lançados vivos, não em espírito, alma, etc., mas vivos. E por que vivos? É porque a Bíblia não ensina que existe vida fora do corpo. Duas explicações podem ser aplicadas a Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. Primeira, que por ocasião da volta de Jesus, a besta e o falso profeta serão mortos, e a prisão aqui referida é a morte, pois morte na Bíblia é um estado de inconsciência e inexistência até a ressurreição. E após 1000 anos da volta de Jesus, os mesmos serão ressuscitados e lançados vivos no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Porque, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Isto é, o lago de fogo será só no dia do juízo, que é após o milênio, ou seja, 1000 anos depois da volta de Jesus. 2. E segundo, o lago de fogo e enxofre referido aqui é o descrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Evento que será por ocasião da volta de Jesus. Isto é, Jesus voltará, a face da terra é desfeita em fogo. Observação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, se refere a um evento após 1000 anos da volta de Jesus. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, se refere a um evento ocorrido na volta de Jesus. A interpretação que é errada e sem suporte bíblico é a seguinte: o lago de fogo e enxofre existe hoje. Quando Jesus voltar, a besta e o falso profeta serão lançados dele, e depois de 1000 anos, Satanás será lançado nesse lago onde a besta e o falso profeta já estão queimando. Vamos então às análises do porquê essa interpretação é impedida pela palavra de Deus. Deus é justo. Não é o objetivo do vídeo discutir quem é a besta e o falso profeta. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas seja lá quem for os mesmos, eles não são os ímpios dos ímpios. O originador do pecado, da desgraça e do mal é Satanás. Por pior que sejam a besta e o falso profeta, eles não se equiparam ao diabo. Olha a injustiça que é atribuída
a Deus quando as pessoas dizem que a besta e o falso profeta já estão queimando e sendo torturados no lago de fogo e enxofre quando o diabo for lançado nele. Vejam a injustiça que é imputada a Deus. Os ímpios, a besta e o falso profeta já estarão sendo atormentados por anos. E o diabo, que é o autor do pecado, por enquanto não está sofrendo nada. E como a Bíblia relata no livro de Jó, capítulo 1, rodeia a terra, vai para um lado e para o outro, etc. E o mesmo só será lançado no lago de fogo e enxofre depois que a besta, o falso profeta e os ímpios já estão sendo torturados há anos. Isto é, os subalternos são punidos com muito mais rigor do que o chefão da quadrilha. Graças a Deus que a Bíblia não ensina isso. Como é apresentado em outros vídeos do canal, a Bíblia ensina que o diabo e os perdidos serão queimados e condenados ao mesmo tempo, somente 1000 anos após a volta de Jesus, e cada um queimará de acordo com as suas obras. Satanás queimará por muito mais tempo do que qualquer perdido, do que a besta e o falso profeta. Olha que injustiça seria se a pessoa morresse e já começasse a queimar imediatamente no lago de fogo e enxofre ou qualquer local de tortura. Um bêbado que nunca matou ninguém, nunca roubou, mas se perdeu somente devido à embriaguez e morreu 10 anos antes que um assassino, sempre queimará 10 anos a mais que o mesmo. E todos os ímpios sempre queimarão muitos anos a mais que Satanás, o qual por enquanto está solto e não queimou nem a ponta dos dedos por enquanto. As passagens a seguir mostram que por enquanto ninguém está queimando, sendo torturado em local intermediário ou etc. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Mateus capítulo 11, versículo 24. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Mateus capítulo 11, versículo 22. Se haverão pessoas que no dia do juízo receberão maior rigor do que os de Sodoma, Gomorra, Tiro e Sidom, é porque os ímpios desses locais, ao morrerem, não foram enviados para qualquer local de tortura que está queimando em chamas. Pois quem receberia uma condenação maior que a das pessoas de Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra, se eles já estivessem queimando nesse momento, seja em espírito, alma, etc. As passagens que acabamos de ler mostram claramente que ninguém morre e vai direto para um local de tortura e começam a queimar. E mostram claramente que os ímpios serão condenados só no dia do juízo, que é depois do milênio. Portanto, Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31, que fala do rico e Lázaro, é uma parábola, pois a condenação é só no dia do juízo. Para entendermos melhor o que foi explanado até agora, vamos ver um breve resumo sobre a escatologia bíblica. 1. Jesus voltará, os salvos são arrebatados nesse momento e os ímpios são destruídos por ocasião da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17, Apocalipse capítulo 6, versículos 14 ao 17 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. 2. Como os ímpios são destruídos por ocasião da volta de Jesus e os salvos são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, a terra fica vazia, não tem ninguém para Satanás enganar e tentar. A terra desolada, sem vida e vazia, é chamada de abismo na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 2. Satanás vai ficar aqui na terra por 1000 anos, sem ninguém aqui vivo para ele tentar. Esse é o abismo e a prisão de Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 4. 3. Depois dos 1000 anos, a nova Jerusalém desce do céu, os ímpios ressuscitam e são queimados no lago de fogo e enxofre juntos com Satanás, a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 ao 15 e 21, versículos 1 ao 8. Os ímpios, junto com Satanás, são exterminados. Observação: já há vídeos no canal falando a respeito de qual o significado de fogo eterno na Bíblia.
No resumo apresentado, vemos 2 lagos de fogo e enxofre, um por ocasião da volta de Jesus, no qual a face da terra é destruída pelo fogo, e o outro lago de fogo e enxofre que acontecerá após o milênio. Conclusão: quando Apocalipse capítulo 20, versículo 10, fala que a besta e o falso profeta estão no lago de fogo e enxofre, no qual o diabo é lançado, pode ter o significado que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre, que ocorrerá por ocasião da volta de Jesus, sendo os mesmos aniquilados, ou pode significar que a besta e o falso profeta são jogados no lago de fogo e enxofre após ressuscitarem depois do milênio. Isto é, o lago de fogo e enxofre referido em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, pode estar se referindo à superfície da terra que será queimada na volta de Jesus, ou pode se referir que é a prisão, ou pode se referir que a prisão aqui mencionada é a morte, e após o milênio, os mesmos serão ressuscitados e serão lançados junto com o diabo no lago de fogo e enxofre. E deve ser ressaltado que o lago de fogo e enxofre, tanto o que ocorrerá na volta de Jesus, quanto o que acontecerá após o milênio, são na superfície da terra e não debaixo da terra ou qualquer outro local. Para um melhor entendimento sobre o assunto, assista aos vídeos que estão na descrição e a série Alma, Será que Temos Uma?, do canal Everton Ricardo.